Que juventude é rota de alegria, persegue o bem, no bem vive e a nota cresce um pouco a cada dia. Refletindo na cascada, é o silêncio dessa mata que faz paraje ao ribeirão. É o sabiá com a sua serenata, natureza encantada reverbera o coração que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus, onde o passarinho descortina a manhã mais cristalina. A luz é o clarão da estrela matutina que me faz ser sol, que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus. Manhã de cores misturada em sabores de avelã. O dia avança em direção de minha alma que vislumbra esplendores no horizonte que infinda no sertão, me invadindo o coração. É melodia caipira que me inspira de viola e violão. É melodia caipira que me inspira de viola e violão, que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus. Acalando o corpo, revigora a mente, vem de mim a semente de mais bela inspiração. É o sol, é a cascada, é a beleza desta mata que enriquece meu coração. Sua gente, seus poemas, seu suor, seu chão, são histórias tão serenas que minha alma tão pequena se apropria em inspiração, transformando emoções em belas lições de amor, que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus. Acalando o corpo, revigora a mente, vem de mim a semente de mais bela inspiração. É o sol, é a cascada, é a beleza dessa mata que enriquece meu coração. Sua gente, seus poemas, seu suor, seu chão, são histórias tão serenas que minha alma tão pequena se apropria em inspiração, transformando emoções em belas lições de amor, que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus, que me faz sertão, sertão de Deus.
Boa noite, meu nome é Miriam e a gente vai conversar um pouco sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Mas antes vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nome da mensagem é Em Silêncio. Em silêncio, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Com essa mensagem, lutando para que cumpramos com competência a vontade de Deus, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor de todas as coisas, pedindo que nos inspire, que nos ampare, que nos oriente os passos na senda do bem. Esteja conosco, inspirando-nos bons pensamentos, para que bem aproveitemos esta nossa encarnação. Senhor, olhai por todos nós, por toda a nossa humanidade, que neste momento passa por tempos tão difíceis. Que saibamos vencer esses desafios da reencarnação com galhardia. E assim, sigamos em paz. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos destes de conhecer a doutrina espírita. Que assim seja. O nosso tema de hoje é caridade. Qual a nossa proposta? Trabalhar algumas frases, algumas questões que estão em 3 capítulos específicos do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Tá? Que eu sugiro que vocês deem uma consulta, leiam, releiam esses capítulos que são muito bons do nosso Evangelho. Para a gente começar, vamos fazer um questionamento. Quando a gente escuta a frase bastante conhecida no movimento espírita, fora da caridade não há salvação, a gente escuta na casa espírita, em uma palestra, consultando o capítulo 15 do Livro dos Espíritos. Em que a gente pensa? De onde vem essa frase? Fora da caridade não há salvação. O que a gente pensa quando escuta?
em doar alimentos, em visitar asilos ou abrigos, num trabalho social em alguma instituição, em visita a hospitais de crianças, de idosos, em ajudar alguém a carregar uma compra, atravessar uma rua, fazer uma atividade qualquer? Tudo isso vem na nossa cabeça, né? Fora da caridade. Caridade, a gente já pensa nisso. E fora da caridade não há salvação, a gente lembra, né, pela leitura do Evangelho, que vocês vão rever nesse capítulo 15, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lembra que tinha um lema que dizia: fora da igreja não há salvação. Isso no século XIX. E a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, ele traz uma outra interpretação e uma palavrinha que dá uma mudança significativa. Não é fora da igreja que há salvação, é fora da caridade não há salvação. Então nós vamos fazer um estudo sobre essa palavra, caridade. Como é esse desenvolver, esse despertar, esse executar da caridade no nosso dia a dia? Às vezes, a gente coloca a caridade como sinônimo de ser bondoso. Ah, aquela pessoa é boa. Ah, ela é caridosa. Por quê? Por que ela é boa? Porque ela ajuda as pessoas. Ela ajuda nas compras, ajuda a comprar alguma coisa, ajuda a fazer alguma coisa, ajuda numa obra. E o que esses capítulos nos orientam, que os espíritos nos falam, é que essa postura de auxiliar ao próximo também é caridade. Mas a caridade vai mais além. E é sobre esse além que nós vamos conversar. Tem um trecho... Peraí. No capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, tem uma frase que diz assim: na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre aqueles que não têm religião. Olha que interessante. Você não precisa estar atrelado a um credo religioso para ser bom, para ajudar, para se comportar ou para ter atitudes como a gente conversou no início, de ajudar o próximo. Então você não precisa ser religioso para isso, é da sua natureza. Então a gente já vai discutir que aquele axioma, fora da igreja não há salvação, realmente não fazia muito sentido. A gente pode trazer à tona o princípio que Kardec está nas obras, está no Evangelho, e que Kardec nos trouxe. Fora da caridade não há salvação. E que caminho é esse para a salvação? Aí a gente já começa a pensar. Essa frase também ela abre um outro caminho. Quando a gente ajuda, a gente só ajuda as pessoas que a gente conhece ou ajuda quem a gente não conhece? A gente só ajuda as pessoas que a gente gosta ou ajuda qualquer pessoa? Qualquer pessoa que precise de nosso auxílio, a gente está sempre alerta, sempre presente, ou mas para aquele, esse, a gente foge de ajudar. Tem como a gente fazer o bem para quem a gente não gosta? Nesse mesmo capítulo, o Espírito Protetor também nos diz assim: a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Olha que desafio, hein? A vida terrestre, ou seja, essa nossa encarnação,
tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Olha o desafio aí. Se eu estou me aperfeiçoando moralmente, naquele exercício da reforma íntima, para eu ser melhor do que eu já fui ontem, do que eu já fui anteontem, do que eu já fui em outras vidas, eu não posso ser seletivo no meu momento de auxiliar. Eu não posso escolher. Eu tenho que exercitar gradativamente o ser bom para todos. Então, novamente, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Se eu encarnei para ser bom, para melhorar, o outro também encarnou com esse mesmo mistério, com esse mesmo objetivo. Todos nós estamos na Terra com esse objetivo. Não é só uma pessoa, não é só a minha família, não são só os meus parentes. É todo o mundo, todos nós encarnados na Terra e todos que estão na fila por reencarnar, aguardando essa oportunidade. Faz parte da nossa educação para a vida eterna. Então a gente tem que aprender a atender a todos. E falando da casa espírita, a casa espírita, quando a gente busca exercitar dentro dela, o fora da caridade não há salvação, a casa espírita abre a porta para auxiliar a todos. Aos espíritas e não espíritas. A gente busca auxiliar, atender, conversar, encaminhar para os equipamentos sociais aquele que necessita. Eu não posso fazer uma seleção. Isso a gente aprende no Evangelho. Então a gente aprende no exercício de coletividade e a partir do momento que a gente passa a ver isso no coletivo da Casa Espírita, a gente tem que buscar trazer esse exercício para o nosso dia a dia. Porque, na verdade, a gente, no nosso meio, nós estamos cercados por pessoas que a gente gosta muito e por pessoas que a gente não gosta nem tanto. Mas pessoas com as quais a gente aprendeu a conviver, pessoas com as quais a gente tem que conviver. Que às vezes, numa escala, são nossos chefes, nossos diretores, nossos subordinados. A gente vive num ciclo. Então a gente tem que aprender a conviver com todo mundo. Então, o que a gente já comentou? Existe a caridade de auxílio e de doação. É um movimento, uma atitude. Nós lemos 2 frases do capítulo 11 que são relevantes para a gente. Que você não precisa ter religião para ter impulsos generosos. E que a vida na Terra tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. E estamos na luta diária pela nossa reforma íntima. Sem esquecer desses passos, nós vamos agora seguir assim uma sugestão que tem no Evangelho e a gente está chamando de degraus. Alguns degraus que são relevantes para quando a gente pensa em caridade. São 3 degrauzinhos. Caridade por pensamento, caridade por palavras e caridade pelos nossos atos. Caridade pelo pensamento, caridade pelas palavras e caridade pelos nossos atos. São degraus desafiadores, mas possíveis de serem executados a partir do momento
que a gente incorpora em nós algumas necessidades essenciais para a nossa reforma íntima, que são as duas frases anteriores que a gente está falando bastante para todo mundo decorar. E principalmente a frase que a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Se eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que tentar me melhorar a cada dia, de degrau em degrau. Então, quando a gente fala caridade por pensamento, a gente percebe que se eu pensar bem, pensar de forma bondosa, eu estou fazendo caridade? Caridade não é só doar quilo, não é só visitar hospitais, é também doar quilos para uma campanha do quilo, ajudar alguém numa obra, visitar um hospital, um presídio. Estava olhando na organização, tem algumas instituições que elas visitam vários setores sociais, visitam asilos, visitam abrigos, visitam hospitais. É um movimento necessário que as pessoas precisam ouvir. A gente vai falar da caridade de palavras. Mas o primeiro degrau é o pensamento. Eu tenho que exercitar o pensar bem. Porque antes de falar, antes de agir, a gente pensa. E como a gente está pensando? A gente precisa, no mundo atual, estar em prece. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no final tem sugestões de prece. E tem assim, prece para os inimigos encarnados, desencarnados. Então, a prece a gente faz para todo mundo. Então, se eu não estou bem com alguém, que às vezes vai acontecer, eu tenho que exercitar uma luta interna. Ao invés de pensar mal, desejar boas vibrações e que aquele sentimento negativo que esteja nascendo em mim, ele morra na semente, ele não cresça. Então, que eu fique bem, que eu não carregue esse peso da mágoa dentro de mim. E que essa pessoa siga em paz e bem. E que em algum momento Deus nos dê a oportunidade da reconciliação. Mas isso é gradativo. Então, a gente precisa aprender a dar essas pausas e pensar. Todos nós estamos encarnados para quê? Para um aperfeiçoamento moral. Eu não sou melhor que o outro, não. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos nós estamos juntos no mesmo planetinha azul para aprender a conviver em harmonia, respeitando um ao outro, para crescer, para superar, para que numa outra encarnação a gente tenha uma configuração melhor de vida. Essa é a nossa meta. Nós somos espíritas, somos reencarnacionistas, que um dos princípios básicos da doutrina espírita é encarnação e reencarnação. Nós somos espíritos imortais e passamos por múltiplas existências. Então, isso tem que estar dentro de nós. Então, a partir disso, eu tenho que pensar bem. Tenho que fazer minha prece, orar por todos que sofrem, inclusive orar por nós. Tá? Pedindo forças a Deus para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Eu posso não estar conseguindo agora, mas eu tenho que pedir a Deus, tá? Para eu ter forças para superá-la. Toda essa minha dificuldade, esse meu limite. E aí cada um sabe onde a dor aperta. Não tem dor maior ou menor, tem a minha dor. Eu não posso comparar com a dor de ninguém. Então, da mesma forma que eu não comparo a minha dor com o outro, eu não posso dizer que a dor do outro, é uma dorzinha.
Não posso minimizar a dor de ninguém. Mas, se eu não tenho acesso a essa pessoa, eu peço a Deus por ela. Que ela encontre um atendimento, que ela encontre um acolhimento, que ela consiga fazer um atendimento fraterno. E assim vai. Eu faço prece. Eu passo a não pensar mal de ninguém. Todos nós estamos no palco da vida. Esse é um exercício essencial. Não julgar. Ó, que difícil. A gente passa a vida inteira, o dia inteiro, se bobear 24 horas julgando. Mas a gente tem que saber que esse não é um bom comportamento. Se eu começo a carregar o outro constantemente no meu pensamento, quando eu vou pensar em mim, na minha vida, na minha melhora, no meu aperfeiçoamento moral, na minha reforma íntima, eu tenho que centrar em mim. Quando eu desencarnar, não vão me perguntar, Miriam, e a vida de fulano? E a vida de ciclano? Vão me perguntar, e aí, Miriam? Do que você planejou que eu estou vendo aqui no livro da vida? Estou aqui cheio de páginas. O que você fez do que você planejou? Ah, só ficou falando da vida alheia. Tá bem. E aí? E a sua vida? Você não cuidou dela? Então, essa é a nossa meta. Se está difícil, prece. Ah, que hora eu faço prece? A todo momento. Estou no ônibus, estou caminhando, estou no consultório médico, aguardando, eu estou em prece. Estou ali. Exercício fundamental. Prece para a gente, prece para outro. Então, caridade no pensamento. Pensar bem. Carrega um livro espírita. Vou ler. Ah, está demorando, vou ficar irritada. Não fique irritada. Leia. Leve o Evangelho. Baixe o Evangelho no celular. Leia. Um outro degrau é a caridade pelas palavras. Bons conselhos. Um bom dia. Uma boa tarde com carinho. Se alguém está desesperado, não fique assim. As coisas vão de melhorar. Não ser aquele que põe a pessoa no fundo. Tá errado mesmo. Você não consegue. Você é uma pessoa sem futuro. Você é aquela pessoa que não consegue nada. Tudo que você faz dá errado. Não seja essa pessoa. A gente tem que ser aquela pessoa, olha, atenção ao que você está fazendo. Vamos pensar de novo? Será que não tem outro caminho? Vamos fazer melhor? Estou junto com você. Quer meu apoio? É uma outra atitude diante da vida. Não, você consegue. Deu errado da outra vez. Sempre vai dar errado. Mas depois vai dar certo. A gente aprende maneiras de não fazer. O errar é isso. Maneiras que não dão certo. Então a gente já aprendeu como não dá certo. E a gente vai tentando até dar certo. Em algum momento dará certo. Mas se a gente parar, não dá mais. Então a gente tem que ter esse carinho na fala. Porque as palavras, elas nos cortam. As palavras ferem mais que faca. Uma palavra mal dita, ela faz com que a pessoa fique remoendo, entristeça, pode levar a uma depressão, pode levar a um suicídio, porque ela esperava uma palavra de ânimo e você foi aquela voz pessimista, de falta de crença, que piorou esse sentimento de exclusão que alguém sentia. E essas frases ditas para ferir, ou ditas sem querer, porque, eu não pensei e falei, foi sem querer para você, mas para o outro foi uma pedrada. A pessoa às vezes guarda pelo resto da existência aquela frase. Você não vai lembrar do que disse, mas a pessoa vai ficar com aquela ferida emocional. E as feridas emocionais são as mais difíceis de serem curadas. Então a gente precisa ter cuidado.
esse tom da nossa voz, com o sorriso ou a draga ou a espada que a gente coloca nas palavras, tá? E que a gente não seja a pessoa que traz essas palavras de magoar. Isso para todos, mesmo para aquelas pessoas mais erradas. A gente tem que aprender a falar, como dizer, como conversar. É um exercício que a gente tem que aprender a fazer. É a caridade pelas palavras, tá? E a caridade pelos atos. Já ouvimos o ditado, um exemplo vale mais que 1000 palavras. Tem pessoas que a gente aprende mais com o que ela faz do que com o que ela fala. A gente aprende com exemplos. Nós falamos no primeiro momento de atitudes que a gente considera caridade, que são. Então, é um tipo de movimento que a gente pode fazer. E isso às vezes agrega. Alguém começa uma campanha. Ah, tem alguém precisando de fralda. Ah, tá, eu vou falar com fulano, ciclano, e daqui a pouco tem um grupo de fraldas para aquele bebê. Faz-se um chá de bebê. Ajuda-se num chá de casa nova para alguém que esteja precisando bastante. Uma reforma na casa de alguém. Caminheiros, por exemplo, a gente tem campanha do quilo. De quilo em quilo, faz-se 30 bolsas para ajudar as famílias. Então, é de pouco em pouco. Cada um faz o que pode, no seu momento. Às vezes a pessoa não pode dar o quilo, mas pode, de repente, conhece alguém que pode dar o quilo. Ou então está em prece, pedindo para os caminheiros crescer, que ele possa ajudar as famílias de alguma forma, está na torcida. Isso também é algo que a gente pode fazer constantemente, né? E movimentar. A gente também não pode ser aquela pessoa que vive só de campanhas virtuais. A gente tem que, de alguma forma, botar a mão na massa. O como, cada um de nós vai ver em que a gente pode ser útil e onde. Isso é um movimento individual. Porque a gente está encarnado para melhorar. Né? Voltando, qual é a nossa frase? Vou botar aqui. A vida terrestre tem que servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral. Então eu tenho que ter atitudes que contagiem positivamente o meu entorno. Aí o que eu estou fazendo? Pode ser uma meta para 2021, estamos no dia 3 de fevereiro. Então a gente tem que começar a pegar, as metas têm que ser escritas, tá, gente? Num papel seu, em silêncio, a gente e Deus. Quais são as nossas metas? Na maior parte das vezes, a gente só escreve metas financeiras e acadêmicas. Vamos pensar nesse aperfeiçoamento moral. Olhar, pegar um espelho, olhar para a gente. Miriam, metas de reforma íntima para 2021. Vamos começar por esses degraus. Estou fazendo prece. Estou fazendo meu culto do Evangelho no lar, pedindo para muitos. Minhas palavras são construtivas. Minhas atitudes, como é? Minha atitude no lar, minha atitude no trabalho, presencial ou virtual, na comunidade onde estou inserido. Tem uma frase de Francisco de Assis que eu gosto muito, que diz assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único
evangelho que as pessoas leiam. É assim que as nossas atitudes são vistas. Será um único evangelho que às vezes as pessoas vão ver. Elas vão dizer: ah, você é espírita, né? Muitos de nós já ouvimos isso. Mas por que a gente escuta? Porque eles estão vendo algumas atitudes que alguns de nós tá naquele degrauzinho, né? A gente está começando e as pessoas começam a perceber algumas mudanças. Não que a gente esteja investindo para que os outros vejam, mas a gente quer ser um livro mais alegre de ser lido. Ou seja, a gente quer ser aquela pessoa, né? Eu acho que é o ideal, que as pessoas gostem de estar perto, gostem de ouvir. E não aquelas pessoas que as pessoas preferem se afastar, não ouvir. Continuando, falando de caridade, lerei aqui para vocês a necessidade da caridade segundo Paulo. Acho que não tem como falar de caridade sem ler esse trecho, esse texto que é muito bonito. Está no Evangelho também, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ainda, quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Reforça que a gente está conversando, né, e fecha no capítulo 15. Dentre elas, a mais excelente é a caridade. A fé sem obras é morta, diz Tiago. Uma frase também que eu gosto muito é de Chico Xavier, que ele fala assim: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, que a gente consiga trabalhar em nós esse movimento caritativo. Olhando para a gente, começando por essa nossa reforma íntima, esse aperfeiçoamento moral. Quanto melhor nós formos, melhores instrumentos nós seremos para auxiliar o próximo.
Porque a primeira pessoa que a gente auxilia somos nós. Se eu estou em prece, eu recebo essas vibrações positivas também. Se eu estou falando palavras positivas e construtivas para alguém, tá? Eu estou emitindo boas vibrações para essa pessoa. Aí alguém pode dizer assim, mas nem sempre a pessoa gosta do que vai escutar. Então a gente tem que saber o que vai dizer e a hora que a gente vai dizer. Tá? Porque da mesma forma nós. Talvez na sexta-feira vocês escutem essa palestra. Talvez seja em outro dia, em outro momento. Alguém pode escutar, mas caridade. Já escutei várias palestras sobre caridade, para que eu vou escutar mais uma? E alguém pode dizer, poxa, essa foi interessante, eu escutei desse jeito que você falou de caridade. Cada um tem o seu momento de escuta, aquele momento em que a informação você vai sentir a informação e vai dizer assim, esse é o caminho, e vai seguir esse caminho. Por isso que a gente tem que buscar estar em sintonia com o alto constantemente, principalmente nesses momentos em que estamos vivendo com tantas provações e um momento de tantas expiações. A gente não sabe onde está a nossa balança, em que parte a gente está, mais para cima, mais para baixo, a gente está em expiação ou provação. Qual é o nosso momento? Então a gente tem que trabalhar por fazer o melhor, onde quer que nós estejamos. Que aproveitemos a oportunidade da vida, dessa encarnação, com tudo que Deus nos deu nessa oportunidade divina e não percamos tempo. O nosso tempo é hoje e agora. Comecemos agora. Um grande abraço para todos. Vamos fazer uma prece de encerramento e que possamos servir cada vez mais e melhor. Senhor Jesus, esteja sempre conosco. Sabemos que não desistirás de nenhum de nós. Estaremos contigo e que assim seja. Que não esqueçamos nunca disso, que nos ama, que acredita em cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver, de conhecer a doutrina espírita e de servir. Que assim seja. Obrigada a todos vocês.